vocês, né? Mas abraçamos também formalmente os amigos espirituais que aqui se encontram. Agradecemos de coração a acolhida sempre generosa da casa de Jerônimo. E nesse finalzinho de ano, né, um ano que passou assim, parece rápido, mas muito enriquecedor pelas lutas, pelos desafios que vamos vencendo, chegar ao final do ano podendo renovar as nossas forças entre amigos tão queridos, né, dos dois planos da existência, é motivo até que nos emociona. Porque a gente às vezes pensa assim, mas será que você não está se achando muito importante? Sair daqui, enfrentar engarrafamento, o trânsito está complicado, é chuva, vários impedimentos. Tem companheiros lá no Jerônimo que podem perfeitamente fazer o estudo da noite. Aí, quando esses pensamentos às vezes nos assaltam, a gente contrapõe outro tipo de entendimento. Não são vocês os beneficiados com a mensagem que a gente possa trazer, sou eu. Me beneficio desse contato, dessa acolhida, desse carinho. Sem contar no tempo, né, precioso que a gente usa para preparar os estudos. Né? A gente prepara um estudo, quebra a cabeça para ver como é que vai fazer os slides. Por mais que a gente tente consertar as coisas, ainda sai fora do... Na hora que está lá na tela, está tudo direitinho. Quando vai projetar, está um para cá, outro para lá. Né? Mas estamos aí, meus queridos. Né? E a gente, por estarmos provavelmente com vocês a última vez, esse ano, né, a nossa última participação nesse ano aqui, numa palestra no Jerônimo. A gente queria deixar com o estudo da noite uma mensagem para o ano que vem. Né? Não é só a gente chegar ao final do ano dando graças pelo que passou, é a gente se preparar também para o que virá. Né? Renovarmos as nossas forças. E onde que a gente encontra todas as respostas? No Evangelho de Jesus. Em todos os tempos, nós encontramos as respostas para superar as dificuldades no Evangelho de Jesus. Está lá, né? É aqui? Uhum. Então, nós vamos começar lembrando isso aí. Né? Nós já sabemos, já estamos informados, todos nós que estamos aqui, de quem somos, espíritos eternos, criados para a perfeição relativa, ou seja, somos perfectíveis, né? Vivemos experiências encarnatórias de aprendizado e, no nosso caso, também de redenção, porque temos um acervo de equívocos gravados na nossa intimidade que precisamos apagar. Né? Nós sabemos para onde vamos, de que recursos dispomos. Sabemos tudo isso. No entanto, não raro a gente se desequilibra ante as dificuldades que nos assaltam. E a gente diz assim, mas eu estou fazendo tudo certinho.
estou seguindo a cartilha do Cristo, estou fazendo o meu melhor. Por que que isso acontece? Por que que parece que para os bons o sofrimento é maior, a carga de dificuldades é maior? Será que é mesmo? Será que a gente não está valorizando demais os ensinamentos de Jesus e da doutrina para vencermos as dificuldades do mundo? E aí a gente se lembra, né, de Jesus dizendo: eu venci o mundo. Então não é vencer as dificuldades no mundo só, é vencer as dificuldades em nosso mundo íntimo para que possamos fazer um mundo que nos cerca melhor. Vencer o mundo é diferente de vencer no mundo, não é? Qual seria essa diferença? Vencer o mundo e vencer no mundo. Quais são hoje os vencedores no mundo? Quem é que está no topo? Quem é que está aparecendo? São necessariamente aqueles que venceram o mundo interior? Depende do que a gente está buscando, né? Qual o nosso objetivo na existência? Que para nós cristãos espíritas é o progresso e a redenção, né? E aí a gente se pergunta, né? O que mais nos aflige na atualidade? Hoje, se perguntasse assim, tia Rita, Kelly, o que mais mexe com o coração, com a cabeça, com a vida? O que nos tira do sério, vamos dizer assim? Preocupação com a família? Medo do envelhecimento? Falta de limite e responsabilidade diante dos obstáculos que estamos enfrentando. As pessoas não têm limite hoje. Eu acho que isso é uma coisa que está ultrapassando. Está desrespeitando as leis divinas e o ensinamento de Jesus. A preocupação com o que está fora, né? Fora. É com os outros. Mas a gente consegue mudar os outros? No trabalho da gente. A gente detecta, né? Na sociedade, a gente detecta uma série de dificuldades. Mas a gente faz a parte da gente e não consegue. E aí a gente acaba raciocinando assim, por exemplo, uma preocupação muito comum hoje, quem tem família, é com os familiares, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, que podem estar enfermos, né? Ou que não têm emprego, não têm como sobreviver. Né? E a gente vai vivendo essas aflições e, às vezes, nos esquecendo que todos somos individualidades com um programa. E a gente pode ajudar uns aos outros, podemos nos ajudar, mas não podemos carregar o fardo que é do outro. Então, a gente tem que investir na gente. Não é isso? Não é egoísmo investir em mim, porque eu tenho que estar forte para poder cumprir o meu papel na sociedade. Vocês já devem ter passado por isso, porque talvez já tenham tido a oportunidade de cuidar de alguém, né? Cuidar de uma pessoa enferma ou cuidar de uma criança.
E aí a gente fica naquele afã de querer fazer tudo, né, de ajudar. Aí o médico fala assim, ó, você precisa se cuidar. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do fulano, da mãezinha, do paizinho, do marido? Já ouviram isso? E como é que a gente se cuida? Aí a gente pensa assim, não, mas enquanto eu estiver fazendo bem, a espiritualidade cuida de mim. Será? Que tipo de cuidado é esse que nós devemos ter conosco mesmos? Até aqui, ô, gente, vocês estão muito quietos, só que é a Rita que está falando. Estão com as palavras congeladas na boca? Aí o instrutor Telésforo, lá no livro Os Mensageiros, numa palestra lá, que André Luiz participava, ele falou isso aí, ó. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraída das realidades eternas. Nós estamos em momento de transição essencial. Nós estamos vivendo um momento desse. Estamos em plena passagem, né, de categoria de mundo. Passando de provas e expiações para regeneração, né? Por enquanto, convivem dentro de nós o bem e o mal de forma equilibrada. Nós estamos dando um avanço para o bem predominar. O mal ainda vai existir, mas o bem vai predominar. E, de fato, a gente está vendo isso, né? A gente foca muito nas coisas ruins que estão acontecendo, mas está muito acontecendo muita coisa boa. A preocupação com a natureza, a preocupação com o outro, a preocupação com os idosos, pelo menos a gente já está despertando para isso, né? E aí a gente fica pensando, né? O que será que o Telésforo quis dizer com realidades eternas? Que tipo de distração? Como é que eu estou distraída em relação à vida eterna? Quando eu me preocupo mais com as coisas imediatas, do agora, que estão acontecendo agora, mas que são passageiras, do que com a minha condição de espírito eterno, que vai viver eternamente, que vai passar por todos esses aprendizados. Porque às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas tão absurdas que a gente pensa assim, ele não acredita que ele vai viver para sempre. Ele não acredita que existe uma lei de equilíbrio na vida, que aquilo que você planta, você colhe mais cedo ou mais tarde. Que nós somos criados sempre para a melhoria. E não é só coisa ruim que as pessoas fazem, não. Às vezes fazem coisas que a gente fica pensando assim. Ele não entendeu o sentido da vida, ou tem um entendimento muito diferente do nosso. Para que a gente foi criado, onde nós vamos chegar, né? Então, às vezes, naquela dificuldade que a gente está vivendo dentro de casa, é bom a gente parar e se perguntar, meu Deus, né? Por que isso aconteceu? Para onde isso vai me levar? Aí nos lembramos do Chico, sempre o nosso Chico, né? Merece ser lembrado. A gente estava ouvindo hoje o jornal. Chico nunca foi tão vivo na minha vida como agora. Não, né? É uma coisa... e com coisas muito singelas, né, Tiago? Muito singelas, uma simplicidade absoluta, uma palavrinha, né? A gente estava vendo negócio de sorteio da Telecena, que vai dar, assim, não sei quantos milhões, não tem um negócio desse?
não sei o que que é um sorteio que eu estava vendo na televisão, mas como eu estou um pouco surda, falei assim, depois eu perguntei ao meu filho, Gustavo, tem um sorteio aí do negócio aí que são não sei quantos milhões que a pessoa pode ganhar. Uma pessoa pode ganhar isso tudo, né? Uma quantidade tão absurda de dinheiro que aí eu me lembrei do Chico, Deus me livre, por isso que eu não jogo, porque se eu ganhar um negócio desse, eu vou pirar de vez. Eu não é só porque vai encher de gente querendo alguma coisa, mas a responsabilidade que a gente tem tirou a paz. Aí lembro do Chico, né? O Chico, quando ia ganhar lá uma doação, uma fortuna lá, ele disse que orou muito, perguntou: meu Deus, o que esse dinheiro está querendo fazer comigo? Né? Então é hora da gente parar e pensar assim: enquanto espírito eterno, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? É hora de calar, é hora de falar, é hora de andar, é hora de retroceder. Né? Então, a gente acredita que, quando o Telésforo fala que a gente está distraído das realidades eternas, é quando a gente está meio que esquecido de que somos espíritos eternos em trânsito pela matéria para aprendizado e redenção. Concorda? Então, vamos em frente. Aí, nós fomos buscar em Jesus, né, os ensinamentos necessários para a gente tomar essa consciência. Tá? E vamos passar para vocês, depois, se vocês desejarem, as obras básicas que a gente consultou para montar esse estudo com vocês. A Gênese, o capítulo 18. Depois, se vocês quiserem, a gente passa, né, para aquele aí, aquele distribui para vocês. A Gênese, o capítulo 18. O Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 1 e 3. Obras póstumas, a segunda parte, Precursores da Tempestade, a Nova Geração e Regeneração da Humanidade. 3 estudos lá em Obras Póstumas. E na Revista Espírita, vários meses, Kardec vai estudar essa questão do final dos tempos e o que a gente pode fazer para não estarmos distraídos nesse final de tempos. Aí escolhemos uma parábola de Jesus. Já a Rita estava falando aí do Chico, que a gente não se esquece do Chico. Chico não era nenhuma pessoa, nessa encarnação, erudita, né? Um expositor famoso, um doutor das letras. Por que a gente não se esquece dos ensinamentos do Chico? Porque eles são acessíveis, qualquer pessoa entende o que o Chico quis falar. Com as palavras do povo, daquele jeitinho singelo, às vezes brincando, né? Sorrindo, ou abrindo o coração. Ele era visitado por aquelas pessoas, desde as mais simples, que não sabiam escrever, não sabiam ler, estavam buscando o Chico para aprender alguma coisa, até magistrados, pessoas letradas, né? E todos saíam esclarecidos. Mas é porque o Chico só era o médium. Quem respondia pelo Chico eram os espíritos superiores. Mas para a gente ser instrumento de um espírito superior, a gente tem que estar afinizado, sintonizado. Né? Então a gente se lembra de Jesus. E por que Jesus falava por parábola? E sem parábolas
Está lá no Evangelho de Marcos. Ele não ensinava. O que é parábola? A parábola é uma história, né, que você faz uma comparação com o objetivo de ensinar alguma coisa, toma um fato assim do cotidiano, igual a gente faz com criança, né? E é gostoso, né? É gostoso, todo mundo gosta de ouvir uma história, né? Não precisa você ficar dando lição de moral nos outros. Você conta uma história, cada um aproveita como pode. E nós fomos buscar uma parábola. Porque quando Jesus faz o sermão profético, ele fala, né, Jesus fez 4 sermões. O mais conhecido das bem-aventuranças, acho que a gente já até falou nisso aqui, né, numa ocasião. O mais conhecido é o das bem-aventuranças, né, o Sermão da Montanha. Né? Ele é um sermão que foi falado assim para uma multidão. Né? Mas tem também o chamado Sermão do Cenáculo, que ele vai falar, né, na última ceia, quando ele fez a última ceia, ele vai falar mais ali para os discípulos mais chegados, para os apóstolos, né, dando algumas instruções. Tem o sermão dos 8 ais, 8 ais, A-I-S, que ele fala para os fariseus. Esse é o 4º sermão de Jesus. Quando ele fala, ai de vós, fariseus, que roubais as bolsas das viúvas, né, que roubais... Ele está fazendo uma exortação para aquelas pessoas que não caminham segundo o conhecimento que têm. Tá? E um outro sermão que a gente vai tirar um conteúdo dele para a gente comentar aqui, que é o chamado sermão profético. Né? Então, são 4. Sermão da montanha, sermão do cenáculo, sermão dos 8 ais e sermão profético. Quando ele faz uma série de profecias sobre o que iria acontecer. Eles estavam passando na frente do templo de Jerusalém, né? E aí os discípulos falaram, olha, Senhor, que beleza. Aí ele fala que não vai restar pedra sobre pedra, etc. e tal. E começa a falar de uma série de acontecimentos que iriam suceder a curto prazo, a médio prazo, mas também a longo prazo. E esse sermão profético, ele engloba essas profecias do que aconteceria, que a gente está vendo que está acontecendo hoje, num final de ciclo evolutivo. Né? E dentro desse sermão profético, ele conta 3 parábolas. Ele começa falando, né? Está registrado em Mateus, está registrado em Lucas e está registrado em Marcos. Ele começa falando quando viriam, né, os desafios, a dificuldade, quando seria. Não marca uma data certa, mas ele fala assim, olhem as árvores, as oliveiras, quando começa a nascer uma folhinha nova, está na hora da colheita, aí vocês procurem lá, a gente vai dar as indicações, vocês procurem. Né? Aí ele fala isso, né? E a gente está percebendo que é isso, as mudanças estão acontecendo assim, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, sendo expurgada, e muita coisa boa aparecendo para a gente acompanhar. Então, nós escolhemos uma parábola das 3, a parábola das 10 virgens, que vocês já ouviram, conhecem, a parábola dos 2 servos, né? E tem também a parábola dos talentos. Essas 3 parábolas, todas elas se aplicam ao final dos tempos. É uma exortação de Jesus para o que nós devemos fazer, precisamos fazer no final dos tempos. Então, a gente anotou alguma coisa, né? O professor Humberto Roden, no livro A Sabedoria das Parábolas, ele diz assim, toda parábola consta de 2 elementos, o símbolo material e o simbolizado espiritual.
O símbolo material, tirado da natureza ou da sociedade, é compreensível a todos. Mas a compreensão do simbolizado espiritual depende da evolução de cada um. A interpretação da história ficava a cargo de cada um. Hoje, com os conhecimentos que temos, com a idade que estamos, se nos contassem a história, uma história que contavam para a gente na nossa infância. Que história vocês ouviram? Ele não vale porque ele está muito novinho ainda. No nosso tempo era Joãozinho Maria, né? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, umas coisas apavorantes, né? Hoje, a interpretação psicanalítica, né? Tira uma série de ensinamentos, né? Do simbolizado. Os personagens, né? É diferente. E a gente tira uma outra mensagem. Eu tenho um amigo jovem, né? Foi evangelizado lá no Amor ao Próximo. Ele diz que ele é traumatizadíssimo com a história, até uma história do Casimiro Cunha, que eu acho que vocês devem conhecer, do Timbolão. Só do Timbolão. Nossa Senhora, aquela história eu ficava apavorada, porque era muito comilão também. Eu tinha medo de comer demais e acabar igual o Timbolão, quebrar a perna. Aí, hoje, ele adulto, né, conversando com os filhos, ele fala assim, a gente já passa de uma forma diferente, explicando, né, a lei de ação e reação, né, de causa e efeito. Né? E essa história de cenário, nossa, bem... Mas ficava... Qual que era a intenção? Era passar uma mensagem incisiva, geralmente para controlar a criança, né? Hoje não, a gente é para intimidar, para não fazer arte, né? Para atemorizar, vamos dizer assim. Hoje a gente quer que eles compreendam, né? Tenham consciência e não façam, às vezes ainda precisa de um pouquinho de pressão, né? Mas aí, hoje, a parábola que Jesus contava, acessível a todo mundo, ela continua acessível desde os mais simples, e para nós que já temos o conhecimento espírita, ela tem uma abrangência muito maior. É o que nós vamos aprender com Emmanuel lá na Opinião Espírita. Ele diz assim, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Então, Jesus nos mostra, ele é o caminho, a porta pela qual nós devemos entrar, quer dizer, os ensinamentos dele, e Kardec é a chave. Vai dar aquela explicação compatível com o nosso nível intelectual. A gente já não aceita mais aquele Deus, a figura de Deus que nos apresentavam lá atrás, o Deus vingadouro, o Deus dos exércitos. Né? Nós entendemos o porquê do perdoar 70 vezes 7. Podemos até não aceitar e não conseguir, mas a gente já compreende. A gente não consegue explicar a vida sem a reencarnação. A gente já tem uma outra visão do que seja a graça de Deus, que não é nada de graça, mas é oportunidade de crescimento que se renova para todos nós. Né? Então, nós já temos um conhecimento que nos permite aproveitar muito mais os ensinamentos de Jesus. Jesus está ultrapassado, hoje nós temos a ciência, mas se a gente aplicar a ciência aos ensinamentos de Jesus, é como aquela pescaria, você só vai recolhendo o alimento, cada vez mais forte. Né? Aí nós vamos
para a parábola. Nós escolhemos a parábola das 10 virgens. A gente vai ler a parábola e depois a gente vai pegar algumas palavras e o que nós entendemos hoje. O que Jesus quis dizer. Antes dele contar a parábola, e nós escolhemos Mateus. Mateus que conta essa parábola das virgens. Muito bem. Falando sobre o dia e a hora que ele viria. Que o povo está esperando Jesus chegar, né? De uma maneira assim, parece que ele vai chegar com os exércitos, não sei o quê. Está todo mundo aí esperando aí. Nós sabemos, né? O significado dessa chegada de Jesus. Nós sabemos que o Consolador está entre nós, né? Que é a doutrina espírita, mas a gente não vai também ficar, né, falando isso por aí. E Jesus fala, né, dessa tribulação que viria antes da chegada dele, ou da implantação do reino na terra. Quando ele diz assim, imediatamente depois dessa tribulação, o sol escurecerá, a lua não irradiará seu esplendor, as estrelas cairão do céu e os exércitos celestes tremerão. Então aparecerá no céu o estandarte do Filho do Homem. Todas as raças do mundo farão luto e verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com glória e poder. Enviará seus anjos para reunir com um grande toque de trombeta os eleitos dos 4 ventos de um extremo a outro do céu. Isso tudo é figurado. Não vai acontecer exatamente isso, né? É uma simbologia para mostrar as coisas que acontecerão, as trevas que nós estamos passando, esses negócios das estrelas caindo. Gente, nós estamos vendo aí a guerra, né? Os foguetes, essa confusão, vai escurecer tudo, não vai restar pedra sobre pedra, né? As enchentes, a renda dizimando, né? As raças do mundo. O sofrimento não está alcançando uma ou outra nação, não. É toda a terra. Né? Quando você vê que está acontecendo uma coisa aqui, é enchente aqui, é seca ali, é guerra acolá, é pandemia, né? Se a gente for debulhar isso aqui, né, e ele diz assim, quando acontecerá isso? O dia e a hora. Aprendei o exemplo da figueira. Quando os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que a primavera está próxima. Também vós, quando virdes que acontece tudo isso, sabei que o fim está próximo às portas. Que fim é esse? Fim do mundo? Fim de ciclo. Então, nós sabemos isso aí. Naquela bibliografia que a gente falou, né, da Gênese, da Revista Espírita, né, tá muito bem explicado isso aí, essa questão do final dos tempos. Aí ele diz assim, né, ele vai falando mais sobre isso, né, e no capítulo 25, ele diz assim, né, a necessidade da gente vigiar, prestar atenção, estar atento, porque o reino de Deus estará chegando. O que é o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Não vem com aparência exterior. Então, o que é o reino de Deus? O que está chegando para a gente? É progresso, é evolução.
é o despertar das nossas virtudes. E ele diz assim: então o reino de Deus será como 10 moças, a tradução aqui não põe virgens, põe moças, para ficar mais moderno, mas a gente vai usar virgem. E depois a gente vai falar por que a gente vai falar virgem, né? Então o reinado de Deus será como 10 virgens que saíram com suas lamparinas para receber o noivo. Aí ele usa lamparina mesmo, não fala em lanterna de celular, não. O autor não traduziu tão modernamente assim, não. Ele fala, o que é lamparina? Você não sabe, não, né? Era não, botava querosene dentro, tinha um pavio, né? Era um recipientezinho, né? Tinha um pavio, fazia de lata, né? Aí tinha um pavio, e a gente acendia aquilo ali, mas se não tivesse combustível, se não tivesse querosene, se não tivesse óleo, a chama não acontecia. Então, o reino de Deus será como 10 virgens que saíram com suas lamparinas para receber o noivo. Que noivo é esse, hein? 10, hein? 10? 10 moças para o noivo. Então, a gente já vê aí que é um negócio figurado, né? Porque ainda existe isso, né? Ainda existem países que têm, né, a poligamia, né? Mas 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as lamparinas, porém não levaram azeite, querosene ou combustível, né? As prudentes levaram frascos de azeite com as lamparinas. Como o noivo tardasse, todas cochilaram e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. Aqui está o noivo. Saí para recebê-lo. Todas as moças despertaram e se puseram a preparar as lamparinas. E as insensatas pediram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, pois nossas lamparinas se apagam. As prudentes responderam: talvez não baste para todas, é melhor ir comprá-lo no armazém. Enquanto iam comprá-lo, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele na sala de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras moças dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: eu vos asseguro que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não conheceis o dia nem a hora. Terminou aqui essa história. A nossa querida Sheila Mara, que gosta muito de falar uma palavra que também já comentei com vocês, que é contextualizar, né? A gente precisa botar a história lá no contexto. Quando Jesus era normal, né, que o esposo tivesse várias esposas, né? A submissão total, né? As noivas tinham que se preparar e tal. Essa conversa toda. O uso da lamparina, né? Havia banquete que durava um tempão, né? de casamento. Aí nós vamos tirar alguns pedacinhos dessa história para a gente analisar. O que é o reino de Deus? A gente já falou, né? As 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Os livros também que nós consultamos, tem muito livro sobre parábolas, estudando parábolas, né? Quando a gente fala virgem, é uma pessoa que ainda não tem a experiência do conhecimento, do casamento, da convivência, né? Então, é uma pessoa assim, vamos dizer assim, em relação à vida conjugal, ela não tem experiência, ela não tem conhecimento. Não tem aqui nenhuma questão moral envolvida, não, tá? Virgem aqui no sentido aqui de falta de conhecimento para uma determinada
situação. Não aprendeu. Não aprendeu a viver ainda uma vida de casada, né? 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Essas 10 virgens representam a humanidade nesses tempos que estamos vivendo, desde que tomamos consciência da própria existência, desde que despertamos a nossa consciência para o conhecimento do bem e do mal. Nós não somos seres primitivos, nós já somos seres que têm conhecimento do bem e do mal. Por um ensinamento de Jesus, não fazer o outro que você não quer para você. Isso aí basta, para saber o que é bom e o que não é bom, né? O que está de acordo com a lei e o que não está de acordo com a lei. Não precisa nem acreditar em Deus. E a humanidade hoje ainda está mais ou menos desse jeito. Metade de gente com uma certa evolução, compatível com o estado do mundo que vai ser no futuro, de regeneração, e metade ainda lá na retaguarda. O nosso mundo vai fazer o quê? Por enquanto, dizem os espíritos, o bem e o mal estão equilibrados. Você vê tanta gente boa, até dentro da família, até nos filhos, né? Você vê gente completamente diferente. Foram criados do mesmo jeito, receberam as mesmas lições, um é de um jeito, o outro é completamente diferente, né? Então, as 10 virgens representam a humanidade. E na era de regeneração, o bem vai suplantar o mal. Então, não vai ser 50 e 50, 5 e 5. 50% e 50%. O bem vai haver mais virgem prudente do que virgem insensata. E não serão virgens porque elas são noivas e vão se casar. Vão adquirir experiência. Receber o noivo. Quem que é o noivo? Jesus. É o casamento da humanidade com Jesus. É a nossa aceitação, a absorção, nós nos vestirmos do homem novo com os ensinamentos de Jesus. As bodas aí, igual aquela parábola lá do festim das bodas, né? É por aí. É quando os ensinamentos... mas a população do mundo que é cristã é muito pequena. Mas os ensinamentos de Jesus não estão apenas nas doutrinas chamadas cristãs. A doutrina de Jesus, ela se espalha por todas as religiões, todas as crenças, todas as filosofias voltadas para o bem. Outro pedacinho, todas tinham lamparinas. Todas. O que é lamparina? É a possibilidade, né? Todas ganharam a lamparina. Então, todo mundo que está reencarnado, ou que está vinculado à Terra, desencarnado também, está tendo oportunidade de casar, de integrar-se à lei de Deus, através de Jesus. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Por isso que a doutrina espírita nos informa que estão reencarnando muitos espíritos que vão ter a sua última oportunidade de permanecer na Terra. Não é isso que a gente está sabendo? Né? Do expurgo aí, dessa conversa. Todos temos possibilidade de melhorar.
O noivo tardou. Ué, Jesus bobeou? Dormiu no ponto? Chegou muito tarde? Há quanto tempo os ensinamentos de Jesus estão aí? Antes dele já não veio gente preparando o caminho? Depois dele já não veio Kardec, já não vieram outros em todos os quadrantes do mundo? Esse o noivo tardou se refere ao processo de crescimento das pessoas, que é lento. A gente leva várias encarnações para aprender, para consertar mais ainda. Então, nós colocamos lá, né, copiando aí as informações dos nossos amigos espirituais, que o processo de crescimento para Deus é demorado e requer esforço. Nós temos que despertar, conhecer, aceitar, absorver, vivenciar e consolidar. Olha quanta coisa. Se a gente conseguir aprender uma virtude numa vida, é uma beleza. Cada um sabe onde lhe dói, onde lhe aperta o sapato, né? O que é que a gente está precisando corrigir melhor, observar. Por que que as noivas adormeceram? É tão difícil o nosso crescimento e a nossa redenção que a gente fecha os olhos para as realidades eternas. Vou falar uma coisa aqui, nem sei se... Mas às vezes a gente tem um compromisso de voluntariado no trabalho espírita, ou em outro trabalho qualquer, mas é um trabalho voluntário, é um trabalho que você não está sendo remunerado com coisas materiais, né, com prestígio. E você tem muita coisa para fazer. Você tem que fazer as unhas, você tem que fazer o cabelo, você tem que comprar não sei o quê, você tem que ir fazer isso, fazer aquilo. E a gente se distrai quando a gente olha o relógio e passou da hora. Perdi a reunião. Agora eu não vou chegar lá, porque fica... Não acontece isso? Acontece com a gente. Normalmente, a gente tem prioridade, sim, né? E já temos um mínimo de responsabilidade para cumprir com nossos compromissos. Mas, às vezes, a gente fala assim, preciso descansar um pouco, preciso parecer. Não é que a gente não possa e não deva, a gente precisa, sim, equilibrar as coisas. Mas temos que ter na nossa cabeça e no nosso coração o que é prioritário na nossa vida. É aquilo que foi dito, né? As grandes transformações se encontram, o Telésforo falou, né? A maioria das criaturas distraída. À meia-noite ouviu-se um grito. Olha que figura linda! À meia-noite, naquela escuridão, no ápice da escuridão, do sofrimento, das sombras, mas também à meia-noite é o início de um novo dia. Começa a aparecer uma luzinha, é o que nós estamos vivendo. Ouviu-se um grito. Que grito é esse? Agora é com vocês. Já estou com a boca seca. Vocês vão falar um bocado. Que grito é esse que nós estamos ouvindo nessa passagem da noite para o alvorecer? Os chamados. É a hora. É a hora. Ou é o chamado, né? Desperta para o bem, vamos trabalhar, faz alguma coisa, menino, menino, você já está ficando velho. De uma hora para outra a gente cai dura, a gente chega. O momento é agora. E às vezes o grito é ensurdecedor. Né?
Quando você pensa que está tudo bem, vem uma coisa assim que nos desperta. Amém, amém. Olha que história extraordinária. De onde que Jesus tirou isso? Né? Dele mesmo, né? Não era Jesus, né? Todos despertaram, todas as virgens. Ou seja, o conhecimento chamado chega para todo mundo. Não tem essa de eu não sabia. Não tem privilegiado. De uma forma ou de outra, todos nós ouvimos o grito. Porque a mensagem do Cristo é a mensagem da verdade. A verdade se espalha por todos os quadrantes do mundo. A humanidade toda está tendo a oportunidade de ascender, ou seja, de crescer. Né? Até os espíritos mais comprometidos com o mal estão reencarnando. E às vezes na nossa casa, né? Ou na casa do vizinho, né? Também. Né? Então, aí estão tendo oportunidade. As virgens insensatas sem óleo, combustível. O que é o combustível? É a razão, é o intelecto, é o raciocínio que sustenta a fé. Então, às vezes, a pessoa crê, mas ela não tem certeza. Será? Ela não está. Nós temos um combustível até sobrando, a gente pode até repartir com o outro, né, para andar junto com ele um bocadinho. Um pouquinho de óleo para aqui, um pouquinho de óleo para ali. Né? E pedem. Aí chega aqui no amor, eu ia falar amor ao próximo, chega aqui no Jerônimo Mendonça, né? E conta um problemão, toma um passe e tal, entrega o problema para os espíritos, sai aliviado, um bem-estar, e volta a fazer as mesmas coisas para as quais ele foi pedir socorro. Não tem como a gente evoluir pelo outro. Você pode dar uma forcinha, esclarecer, né, dar uma ajuda, mas você não vai, até porque a gente sabe que, pelo menos em termos materiais, se você cede sempre, dá sempre, sem nenhum retorno da pessoa de aproveitamento, você acaba viciando aquela pessoa. Ela não se esforça, ela tem tudo de mão beijada. E isso no campo do espírito não acontece. Quando a gente fala assim, vou deixar por conta da lei de Deus, a gente sabe que a lei vai agir. A lei é indefetível. Vamos correr um bocadinho, né? Aí as insensatas não puderam entrar para as bodas e tiveram que retornar ao armazém para adquirir combustível. Que armazém é esse? Armazém, aqueles armazém antigos que você também não conhece. Agora ele é o Cristo aqui, é o jovem, né? O mais jovem da turma. Não é do tempo do armazém das cadernetas, né? Que a gente comprava fiado. Vocês também não são, né? A gente é, né? Ai, meu Deus do céu. É isso aí. O armazém era cheio de coisa, né? A prateleira tinha de tudo no armazém, né? Significa as oportunidades reencarnatórias em mundos que não são supermercados muito chiques, são armazéns. Coisa mais apertada, coisa mais difícil, que tem o essencial. Então, elas têm que voltar a ir para o armazém para adquirir combustível, adquirir virtude. Voltar a experiências reencarnatórias em um mundo onde os recomeços são mais caros, mais difíceis para a aquisição das virtudes. Interessante pensar nisso, né? Naquele tempo, o povo talvez não alcançasse esse raciocínio, né? E aí, nós terminamos, né? Vamos caminhando para o nosso encerramento.
com essa frase aí do escritor Jerônimo, em homenagem ao nosso querido Jerônimo Mendonça também, né? Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Portanto, vigiai, porque não conheceis o dia nem a hora exata. Julga aquele que pensa que tem tempo, amanhã eu faço. E agora? Vou pensar se eu devo tolerar, vou pensar se eu devo desculpar, vou pensar. A leitura do nosso companheiro aí falou nisso, né? Desperta do que dormes, é o nosso querido Paulo, o apóstolo da gentilidade. Levanta-te da morte. Que morte é essa? É a morte dos valores, é a morte do espírito, morte entre aspas, né? É o sono do espírito. E Cristo te iluminará. Observai atentamente como agis, não como insensatos, mas como sensatos. Aproveitai a ocasião, pois os tempos são maus. Há quanto tempo Paulo disse isso? Mais de 2000 anos. Sintam-se abraçados, vamos juntos, né? No meio aí dessas tomara que... Tomara não, a gente tem certeza. Como não mais virgenzinhas insensatas, mas como aprendizes do Cristo, né? Não vamos dizer como as nossas irmãs de outras religiões que falam que casam com Jesus, é nesse sentido também, né, as esposas de Cristo, né? Mas trabalhadores da seara do Cristo. Que 2025 nos encontre assim, ó, as nossas lamparinas, lamparina mesmo, não é lanterna de celular não, tá? Lamparina mesmo. E com azeite de boa qualidade. Vocês já viram o preço do azeite? Aí, não, mas ele trouxe o que se vê, né? Esse